Aqui estamos nós, TV Senhora da Lara, nas instalações da Associação de Futebol do Porto, para uma amena conversa com o seu presidente, Dr. Lourenço Pinto, a quem eu quero desde já saudar o nosso muito obrigado por nos ter recebido aqui nesta casa tão antiga que, mais não seja, e podemos já dar como notícia aquilo que já é sabido, 100 anos ao serviço do desporto. Doutor, está este país numa grande evolução em relação ao futebol. E vamos começar já por aí. O senhor faz parte desta família do futebol. Pergunto-lhe, esta evolução que agora aparece é para bem deste mesmo futebol ou há algo que se poderia e deveria fazer mais? Bom, eu antes de mais queria responder-lhe, mas queria primeiro saudá-lo por vir cá, dizer-lhe com agrado o que nós gostamos destas emissoras e rádios e televisões de características regionais, que são, ao fim e ao cabo, a essência daquilo que se passa na própria região, e sem elas, por vezes, não há voz, e as pessoas não ouvem a voz e ficam desinformadas daquilo que se passa. E vai dar a oportunidade de dizer que o senhor está dentro de uma casa que o recebe de modo palaciano, que o recebe de modo muito altruísta, porque é uma casa com princípios e com valores adquiridos ao longo de 100 anos. O senhor começou por referir que esta casa, que tem 100 anos, exatamente, faz no dia 10 do próximo mês 100 anos. Um século ao serviço do futebol, ao serviço da formação, ao serviço da juventude. E se porventura tivéssemos nós, ao longo dos anos que decorreram até aqui, iniciativas como a vossa, que divulgam o futebol, que divulgam as instituições, que divulgam as competições de âmbito menor, embora num grande âmbito, certamente que a população estaria mais conhecedora da realidade esportiva, da formação, da competição, do policiamento, das provas e das dificuldades que assumem este ano e neste tempo, não só a população portuguesa, como também a população desportiva, que é, como sabe, por inerência, um sucedâneo dessa sociedade e, por isso, também sofre a crise que é ampla e que se vê notando. Quanto ao futebol, há medidas que têm sido tomadas que são medidas que se consideram más. Há uma gestão federativa que tem no âmbito uma procura verdadeiramente uniforme, ou seja, em vez de fazer uma procura para concentrar e talvez intermear o futebol profissional, o futebol não profissional e o futebol de formação, é uma estrutura que tem uma visão unicamente dirigida para o setor profissional no âmbito das seleções e de alguns clubes do escalão principal profissional, com um desprezo total de todo o futebol nacional. Temos o caso da desproteção dos não profissionais, temos o caso da perda do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, que é uma perda irrecuperável para o futebol português. Temos a situação que é apelidada de burlesca, que é o consentimento de que os jogadores até aos 18 anos possam ser transferidos livremente, sem qualquer compensação, para os clubes que os formaram, com dignidade, com sacrifício, muitas das vezes com problemas gravíssimos para suportarem as despesas, quer com o campo, quer com as deslocações. E quando os jogadores estão numa altura de poder competir, de poder beneficiar o clube que os formou, de poder arranjar alguma contraprestação no sentido de compensar aqueles que gastaram na formação ao longo do tempo, bem esta lei, esta norma, uma norma que eu consideraria de precipitada, vir dar possibilidade a que os clubes grandes passem a poder ir junto aos pequenos e retirarem de lá
todos os que tiveram capacidade. Eu, assim, em termos de direito, dizia que isto era um modo espúrio, não é, de dignificar os financeiramente fortes e de prejudicar os financeiramente pobres. Daí que são medidas que não são controláveis e hoje, infelizmente, mais do que nunca, porque um regime jurídico que é uma aberração jurídica e emocional vingou e tirou realmente o poder de voto a quem tinha qualidade e conhecia o futebol, e se tivesse nessa posição, certamente que estas leis, estas normas e este sentido de destruir o futebol não sairia com tanta facilidade, porque teria certamente alguma oposição. Uma oposição crítica, uma oposição concentrada, uma oposição sabedora e uma oposição que vive desinteressadamente no futebol, porque é uma oposição, ou seja, uma oposição que vive para o futebol e que não vive do futebol. Isto é importante. Esse é um lema que esta associação tem há muitos anos. Sempre teve, mas nada nos faz demover dos nossos princípios. Sim, com certeza. E se herdamos esta casa, com tantos e tantos anos, e por aqui passou tantos e tanta gente, tantos e tantos diretores, que deram, e funcionários, e atletas, e corpo técnico, e que deram tanto e tantas suas vidas para manter de pé esta instituição. Recordo-me, assim, a título de conversa, mas que não deixa de ser importante. Com certeza. Que nós fomos constituídos em instituição há 100 anos por 2 clubes, por Leixões e por do Porto, e cada vez mais tarde por alguns clubes, numa altura em que o associativismo era o núcleo central da reunião de todas as pessoas. Sem essa reunião central, sem esse âmbito que pudesse incutir dentro das pessoas que lá chegavam pensamento cultural, pensamento desportivo, pensamento intelectual, pensamento social, as pessoas não tinham todo o conhecimento que necessitavam. E ao longo disso nós passamos a guerra de 14-18, passamos a guerra de 39-45, passámos a Revolução de 26, passámos o 25 de Abril e vivemos sempre com o sentido deste escopo único que todos vós podereis apreciar com facilidade na fachada deste prédio, uma grande placa com a iniciação destas festividades de um século ao serviço do órgão da juventude. Por isso esta casa, como sabem, também é vossa, também é das vossas televisões, das vossas rádios, dos clubes que fazem parte das vossas regiões, que também são eles próprios o cerne da existência da Fundação. E por vezes há uma confusão. As associações são grandes porque alguém as dirige. Não é verdade. As instituições são grandes porque têm um conjunto de clubes que fizeram ao longo do ano, e ao longo dos anos, e ao longo do século, um trabalho meritório que, com o seu esforço, com a sua dedicação, com as suas vitórias, vieram a engrandecer esta associação em número de clubes, em número de atletas, em número de competições, em número de árbitros, em número de treinadores, em número de dirigentes e em peso na sua representação nacional. Por isso é que esta associação é, sem sombra de dúvida, a maior associação de futebol do país e tem vincado pela defesa intrínseca e jamais desviará o seu princípio dessa defesa dos nossos clubes, dos nossos atletas e todos aqueles que nos são queridos. Doutor, falou aí bem, numa pincelada muito, diria, correta em relação à Associação de Futebol do Porto, falou nos clubes, mas o momento atual, e a palavra crise está cá, ela não vai desaparecer tão cedo, infelizmente. Pergunto-lhe, não vê com maus olhos aquilo que atualmente se está a fazer em relação ao futebol, isto é, o desaparecimento de alguns clubes devido a essa famosa crise e muitas vezes aquilo que acabou de dizer das alterações que se programam nos gabinetes em Lisboa, deixando para trás um trabalho que esta associação vem fazendo, mais uma vez eu digo, há 100 anos. O senhor sabe que
a perda de clubes, nomeadamente de séniores, é um facto concreto, é uma verdade indesmentível. É daqueles casos em que são tão objetivos, tão concretos, que ninguém pode ocultá-los. Mas uma coisa é dizer-se esse facto é um facto inerente apenas e tão só à Associação de Futebol Porto. E isso não é verdade. É um facto real, concreto, mas abrangente. Ou seja, abrange todo o espaço territorial, quer aquele que fala nas regiões autónomas, quer que fala aqui nas nossas distritais. Porquê? Porque as inscrições têm que se manter, o seguro tem que se pagar, as despesas têm que se efetuar, as deslocações dos clubes têm que se fazer, a formação tem que se fazer, mas, sobretudo, e muito importante, e que tem dado causa à extinção de muitos clubes, e se calhar irá dar causa à extinção de muitos mais, se não houver capacidade da parte do governo ou de quem está na federação e que tinha capacidade pelo lugar que ocupa, pensamos nós, porque o lugar que ocupa é importante para poder ter algum peso junto das discussões a travar nas instâncias de poder, que é o problema do policiamento. O policiamento foi uma questão antiga e atual e vai ser futura. Os clubes não podem suportar as despesas do policiamento, e aqui é uma questão de fundo importantíssima que muitas pessoas não conhecem, é que os regulamentos oficiais permitem que os clubes façam jogos sem policiamento. Mas as normas para os árbitros impedem que os árbitros iniciem os jogos sem segurança. Portanto, entramos numa contradição que eu considero desajustada e também um pouco coerente, porque nem as instâncias de futebol, federação, nem a arbitragem, nem o secretário de Estado conseguem uniformizar o pensamento por forma a que esse pensamento uniformizado vá realmente uniformizar também as normas que regem a matéria. Ora, se de facto da questão do policiamento é insuportável, e não estou sequer aqui a fazer qualquer crítica ao policiamento, ele é necessário, a segurança é necessária, os exigentes têm que ser pagos pela deslocação e pelo trabalho. A verdade é que os clubes têm que suportar esse policiamento durante 4 horas, que são caras, e há jogos em que são 6 espectadores, 10 espectadores, 20 espectadores, 100, 200, e a verdade é que por muito que custe, eles têm que suportar essa despesa, por vezes a despesa de policiamento muito superior à receita do próprio jogo. Portanto, juntam-se aqui atos contraditórios, ou seja, é preciso policiamento para a segurança defensável e concreto. É possível pagar essa segurança. Também é um facto indesmentível. Agora, quem é que vai suportar essa segurança? Se o clube não tem receita. Se estivéssemos perante situações de caráter profissional, entender-se-ia facilmente que a receita do profissional iria dirigir-se para o pagamento da segurança. Mas estamos no âmbito regional e de formação, em que a Federação e as autoridades do Ministério respectivo e tutela respectiva poderiam chamar assim o suporte e o garante dessas despesas. Ora, se não o fizeram, não o fazem, nem o querem fazer, estão a mutilar, de uma vez por todas, no futebol português. Ou seja, aquilo que o senhor referiu, e bem, que há uma queda de clubes, nomeadamente no âmbito sénior, que na formação não é. Um dos problemas concretos e reais é que está no conhecimento. Eu diria até que o convênio de futebol não profissional e de futebol de formação, o convênio vai ser a parte respeitante ao Ministério da Administração Interna, à tutela e à Federação Portuguesa de Futebol, porque não têm objetivos concretos, não têm linhas orientativas para ter uma visão mais alargada daquilo que é o futebol português. Ou seja, têm uma visão reduzida, interesseira e manifestamente direcionada para o futebol profissional, que é aquele que rende emoções, é aquele que rende grandes receitas, é aquele que rende grandes ordenados, é aquele que rende grandes fortunas. E, portanto, desde que a emoção e a riqueza apareça, o que não é emotivo e sem riqueza não tem razão de ser. Daí que toda esta situação, não é, vá procurar
realizar algo, mas que neste momento não passa de um sonho. Há sonhos que são concretizáveis. Este, infelizmente, não é concretizável. Os clubes não podem suportar as despesas com o policiamento. Os clubes não têm receitas para isso. Os clubes são obrigados a fechar as portas e não há jogos. E toda a instituição, toda a cidade, todo o país, que não tenha dentro das suas fronteiras, dentro da sua área geográfica, instituições, associações, núcleos, conjunto de pessoas, que ao fim e ao cabo são pessoas, não pode sequer ter existência, nem pode viver. Não há um país sem pessoas, não há uma cidade sem pessoas, não há uma instituição que não possa ter os seus sócios, e essas coletividades fazem e constituem as aldeias, as cidades, o país, ao fim e ao cabo a sociedade nacional e mundial. Daí que haja necessidade intrínseca de se manter essas associações. Este governo, francamente, não quer. E esta Federação de Futebol também não quer. Isto são factos concretos. Doutor, falou, e bem, mais uma vez o digo, em relação à própria Federação Portuguesa de Futebol, onde o chamado futebol profissional está lá. Mas esse futebol profissional tem os seus ativos, que são os seus atletas que advêm da formação que este país deu ou quer continuar a dar. Verifica-se, e todo o cidadão português começa a fazer contas à vida e verificar que até para a formação de uma seleção de futebol nacional começam a escassear os atletas. Começam a não ter um lote muito grande de escolhas. E já ouvimos este ano, apesar dos feitos, ou do feito, se é que se possa chamar, o número de atletas já não é aquilo que era nos anos anteriores. E com tudo aquilo que o doutor acabou de enumerar, caminhamos, pura e simplesmente, para nem sequer termos seleção de futebol. Bom, a isso tem uma resposta muito simples. Pergunta extensa, mas resposta simples. Isso traduz-se apenas na existência de mercantilismo. Se não fizessem das pessoas coisas, sim, se não vendessem ou comprassem os jogadores como se fossem coisas, não havia esse mercantilismo instalado. O que é que hoje se extrai e se conclui com inequívoca verdade? Os clubes formam, mas verdadeiramente não formam, estou a falar dos clubes profissionais, não formam bem para si. Têm duas partes de formação. Tem uma, aquela que até aos 12 anos é rentável, que agora esses clubes estão a ser mais ou menos combatidos por essas escolas estrangeiras e essas escolas portuguesas que andam de terra em terra, até para as aldeias e vilas, dar formação às crianças, e os pais, infelizmente, veem cada filho um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Maradona e por aí adiante, e pagam 40, 50 euros por a inscrição para os miúdos darem os pontapés. É evidente que esses miúdos são uma fonte de receita extraordinária para os clubes, se fosse de facto para os clubes. Mas não é. São esses grandes multinacionais e clubes nacionais que instalaram campos e centros de formação em todo lado, com o objetivo não de formar, mas de criar receita. Ou seja, é uma indústria. É indústria. O que é mau num plano cujo escalão etário devia ser estimulado por outras condicionantes. Ou seja, em altura, a criança devia ser estimulada para formar a sua personalidade, o seu crescimento, a sua vida, enquadrá-la nos vários vetores daquilo que vai enfrentar, dar-lhe um ar de desporto, um ar de competição, um ar de formação e, portanto, tudo aquilo que é englobado auxiliaria aos pais na sua educação e essas crianças, enfim, não caminham nunca por caminhos desviantes e concentramos sempre em duas vertentes. A vertente
escolar, é a vertente do desporto, ao fim e ao cabo, complemento da educação que é dada em casa pelos pais. Mas, a partir dessa idade, começa a situar-se aquilo que o senhor não chama, mas devia chamar a desgraça do futebol português. Correto, doutor. E porquê é que é desgraça? O senhor põe mão na ferida. Não há jogadores para as seleções. As seleções vê-se com dificuldade de recrutar os sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sei lá, e na seleção lá vamos buscar alguns dos craques que temos fora e de cá temos muito poucos. Bom, é que se o senhor for ver por esses clubes grandes, os escalões que eu chamaria de formação, como os iniciados, os júniores ou os juvenis, há clubes que têm 60%, 70%, 80%, 90% de jogadores que foram importados, uns estrangeiros. Crianças que foram retiradas do Brasil, da América do Sul, da China, da Conchinchina, de todos os países, para virem fazer parte integrante dos quadros. E dedica-se grande formação a esses indivíduos para amanhã poderem ser vendidos, não é verdade? Portanto, ser uma coisa mercantilizada, como eu falava. Ora, enquanto houver uma atitude passiva, um ato indolente daqueles que estão à frente do futebol português e não tenham coragem de impor regras, dizer assim, meus senhores, cada equipa dos escalões inferiores, de júniores até baixo, só pode ter 3 ou 4 ou 2 estrangeiros. Então garante que a formação portuguesa evoluía, garante que o jogador português evoluía e garante que nós tínhamos seleção nacional, na verdade, com preparação. Porque devo dizer, e com facilidade de recrutamento. Quem é que se ia ver na seleção nacional? Você não vê um jogador na seleção nacional que tenha sido objeto de uma formação. Quase eles têm o futebol inato, que assim, o futebol nasce com eles. Você vê o Eusébio. O Eusébio é uma escola de formação. Mas é de pontapés, uma bola de pano, uma roela, numa calçada cheia de pedra, empedrada. E o Pelé? E tem aspas. E que anos? Ora, o futebol, por vezes, quando aparece um gênio, esse gênio não é fruto da formação que lhe dão nestes campozinhos. Nasce com ele. Poderá, de facto, ser modelado. Uma questão técnica, uma questão tática, uma atitude comportamental. A mana essência é isto. Portanto, em linhas gerais, não há vontade política do Governo, não há vontade política esportiva da Federação, não há vontade política de quem se pretende no futebol e o tutela de dizer assim, nós vamos fazer isto, porque não podem competir realmente contra os grandes poderes económicos. E isto que se passa no futebol, passa-se nos outros lados. O senhor vê, neste momento, as parcerias público-privadas, que são a ruína deste país, com contratos celebrados de modo ilegal e ilícito, que nem têm coragem de ir para o cobro, e era fácil pô-lo, são ilegais, na verdade, remediar a situação, e, portanto, isto transporta-se deste lado para o outro. Portanto, estamos num país em que a crise não é só monetária, a crise não é só financeira e económica, a crise não é só social, a crise é de valores e de princípios. E, meu caro, com isso, nós temos que fazer, aqui nesta associação, aquilo que eu diria, assim, a linguagem mais popular. Temos que fazer pela vida, ou seja, manter a nossa característica, manter o nosso escopo, criar os nossos objetivos e dar aos nossos jogadores, aos nossos atletas, aos nossos treinadores, aos nossos árbitros, aos nossos clubes, aos nossos dirigentes, aos nossos funcionários e todos aqueles que compõem esta instituição secular, condições, como digo, para poderem levar avante o nome da associação e o nome de todos aqueles que representam e que, com muito orgulho, na verdade, estamos a divulgá-la. E vós sois a primeira emissora, sois a primeira televisão. Das muitas entrevistas que eu dou ao longo do ano, quer aqui no Porto, quer fora, quer dentro do Jornal Nacional, em que eu falo com esta coerência, porque mereceis realmente divulgar qual é o nosso pensamento e qual é aquele sentido problemático que nós entendemos existir e não temos, de facto, coragem para o poder alterar. Embora seja essa a nossa vontade.
E por isso lutamos por isso. Se calhar esta entrevista hoje, com a divulgação que lhe vão dar aos poucos e poucos, poderá ser ouvida por alguns que comecem a pensar nela e dizer assim, bom, há pontos que de facto poderão ser esclarecidos. E é no âmbito regional que se formam as situações. Não há grandes instituições formadas de fora para dentro. Sim. Elas começam de dentro para fora, que são as reais. E essas instituições reais são sérias e têm esses objetivos. Vamos desconfiar sempre daquelas que nascem de fora para dentro. E se quiser recuar na política uns anos atrás, ver como elas foram nefastas para o mundo e para as populações. Doutor, vamos agora virar um bocadinho a agulha desta entrevista e vamos falar, sim, daquilo que é a sua associação, do que ela representa e, neste caso, dos muitos clubes que aqui estão sediados. É já reconhecendo o público que na próxima segunda-feira vai, dentro destas instalações, existir uma Assembleia Geral em que muitos vão ser os clubes que vão estar aqui representativos e a pergunta é esta, nessa Assembleia, se é que o doutor nos pode desvendar um pouco do que vai ser o ponto de ordem, ou, digamos, parte da discussão dessa Assembleia da próxima segunda-feira. Olha, eu diria que as nossas Assembleias são Assembleias pacíficas. Nós temos um conceito de Assembleia Geral magnífico. Eu costumo chamar as nossas reuniões magnas, estas reuniões magnas das instituições, são aqueles momentos em que todos os delegados, ou seja, os clubes, manifestam os seus sentimentos, expõem os seus problemas, apresentam soluções e pedem realmente que se faça tudo para se obter resultados no sentido da defesa intrínseca dos seus clubes. Portanto, é bom ir à nossa associação. Até as nossas assembleias são assembleias muito discutidas, muito participadas, muito respeitadas. Já agora, desculpe-lhe interromper, não tem nada a ver, e isto até foi-se, às eventuais cenas que vimos da Madeira. Não, isto aqui é... só uma parte. Não, isto aqui são todas elas são... E de resto... São participativas. São participadas, os nossos clubes vêm para aqui. É que nós temos um conjunto de clubes que são dirigidos por pessoas capazes. Nós não podemos partir da ideia errada de quem está a dirigir um clube regional ou distrital que não tem capacidade. Não. As pessoas têm que se mentalizar que nem tudo o que é profissional e pago é capaz. Ora, nem mais. Correto. O que não é profissional não pago, se calhar não, é com certeza mais capaz. Só que tenha um fundo mais altruísta e menos egoísta. Ou seja, vem para estas assembleias perder o seu tempo, sacrificar a sua família, vem prejudicar a sua vida, provavelmente, em nome do clube. E então o que é que ele faz? Dá ao futebol, dá ao clube o que tem, e é mais não obrigado, mas não quer nada do clube. Como eu dizia há pouco, vive para o futebol e não vive do futebol. E nós temos a precisar ser participadas por isto. Nós temos uma Assembleia Ordinária que vai apreciar um orçamento para a próxima época, como sabe, uma alteração estatutária e que nos obriga a cumprir o orçamento do ano desportivo e no ano civil, e, portanto, há que cumprir a legalidade, e isso é o que nós vamos fazer. E, seguidamente, irá processar-se a Assembleia Geral Extraordinária, onde tem vários temas, nomeadamente aquilo que se enquadram com as alterações dos quadros competitivos e tudo isto como consequência da extinção da terceira divisão nacional. Isso, por linhas gerais, é facilmente explicável, de uma maneira abrupta e compreensível. A Federação liquida a terceira divisão nacional, sem olhar a que 116 clubes, em que só alguns passam à segunda nacional, regressam aos regionais com prejuízos de treinadores que deixam de ganhar a sua vida.
com prejuízo dos jogadores, que alguns ganhavam alguma importância e daí sustentavam as suas famílias, pagavam os seus estudos, os seus transportes, e passando para os regionais não têm essa possibilidade, porque não têm ninguém que os subsidie. E, portanto, eles são insensíveis às questões humanas. Só são objetivistas das questões da procura materialista. E, portanto, com essa queda, nós vamos ter nas associações cerca de 85 clubes. Ora, esses 85 clubes vão integrar-se nas regionais. Nós temos aqui já feito, nós trabalhamos sempre atempadamente e à frente, temos sempre que dar o início e sermos os primeiros e os objetivos. Criámos aqui o nosso campeonato de elite para o nacional, que é uma divisão que está no escalão, na escada superior, no degrau superior, entre o regional e o nacional. Ou seja, este campeonato de elite para o nacional está acima do campeonato de divisão de honra e está abaixo do campeonato nacional de séniores, que é aquele que se chama agora Segunda Nacional e que depois irá chamar-se pomposamente Campeonato Nacional de Séniores. Essa divisão da elite irá ser composta por os que descem Da terceira e alguns da segunda. E será composta por aqueles que sobem da honra, obrigatoriamente o campeão da honra. Irá formar-se essa situação. Em consequência disso, vamos ter a honra com menos clubes e nessa altura são chamados os da primeira a preencher a honra e assim, a consequência, por forma a termos estes campeonatos bem definidos. Campeonato Nacional de Elite, ou por outro, Campeonato de Elite para o Nacional, cuja composição foi a que disse. Teremos o Campeonato de Honra e teremos o Campeonato de Primeira e Segunda. E tudo isto irá ser disputado, como sabe, em termos rigorosos de competência e de exigência. Nós aqui queremos as palavras competência, exigência e, se possível, excelência. Porque, para isso, nós temos que ter o acompanhamento e a solidariedade de todos, porque nenhum clube destes, quer da elite para o nacional, quer da divisão de honra, poderá participar em qualquer campo que não tenha as exigências que nós impusemos e que sejam capazes de dar a competitividade para poder estar mais tarde junto dos outros. Ou seja, os campos têm que ter todos as medidas mínimas de 100 por 64 e todos têm que ter, não é, a relva natural ou a relva sintética. Sem essas condições, não poderá participar nessas provas e, como tal, iremos fazer tudo para que os clubes, com esforço, obtenham essas estruturas e, se calhar, com o auxílio ainda das câmaras. Porque esta Comissão das Autarquias ainda tem um fundo para poder fazer face aos encargos de colaboração desportiva. Porque há muitos modos de se obter essa receita. Não é preciso dizer se nós não temos uma orçamentação para o desporto. Mas podem dizer assim, nós temos uma orçamentação para a juventude. Ora, o que cai na juventude pode cair no desporto, porque a juventude é a formação. E, portanto, se o que cai para a juventude é para a formação desportiva, a formação desportiva é parte integrante da vida, amanhã os cidadãos de amanhã são aqueles que agora formamos. E, portanto, a nossa sociedade amanhã é aquilo que nós fizemos hoje. E se nós hoje não formos capazes de dar à nossa sociedade jovem a formação intelectual, cultural, desportiva, amanhã eles vão governar o país de modo eficiente. Portanto, tudo aquilo que se possa fazer, em termos de aplicação e dedicação, ou em termos de dedicação completa, e em termos de dádiva e colaboração das autarquias e das instituições, é aquilo que eu chamo o mais puro investimento. Ainda bem. Na formação não há gastos. Na formação há investimento. Isto tem que ser equiparado àqueles que querem gastar, poupar ou investir. Quem compra uma casa, investe. Quem compra um carro,
gasta. Logo, há que optar a autarquia e as instâncias governamentais e aqueles que superintendem o desporto têm que optar entre investir na formação e nas pessoas para o amanhã ou gastar e não formarem pessoas para amanhã nos governar. Os netos puderem ser felizes, nós temos que dar formação a quem nos vai governar, por forma a podermos estar tranquilos nesta vida e na outra também. Esperemos bem que sim. A pergunta que me fez é pertinente e parece com aquelas que já me formulou anteriormente. Certo. Porque já respondi isso mais ou menos de modo coerente. Mas é o seguinte, a nossa preocupação é que, em termos de substituições, vamos propor que se façam 5 substituições por jogo. Mas para evitar que essas substituições possam constituir qualquer manobra dilatória, ou seja, qualquer manobra de ocupação de tempo, gastar tempo para tornar o jogo muito mais demorado ou menos jogado, então a experiência levou-nos a que dissessemos são 5 as substituições para aproveitar o banco e para que as equipas sejam realmente capazes de disputar e dar oportunidade a que todos joguem com mais frequência. Mas entendemos que só podem efetuar-se 2 substituições na segunda parte. Ou seja, não há quem batemos. Não vamos deixar que na segunda parte se façam as 5 substituições, por forma aos últimos 5 ou 10 minutos já não serem jogados, serem só objetos destas substituições. Outra medida que se entendeu foi que, de facto, teríamos que tomar medidas quanto aos escalões etários. E fazemos isto com muita clareza, com justificação. Entendemos que nas equipas não podem jogar mais, no campo, dentro do campo, em cada jogo, 3 atletas com mais de 35 anos. Embora possam jogar bem. Ou seja, 35 anos durante o jogo. Poder-se-ia dizer ou referir, ou se então, quer dizer, a pessoa com 35, 36 não pode jogar. Pode ideia. Mas, independente destas provas, há outros escalões que nós temos, como sejam as velhas guardas e outros amadores, em que se pode praticar desporto. Ora, nestes escalões que nós estamos a falar, são escalões em que as pessoas têm que desenvolver muito o futebol. E, portanto, tem que se tirar o maior proveito desse futebol, para os clubes poderem tirar uma maior dinâmica. E, portanto, penso que há um princípio de equidade em autorizarmos as 5 substituições, e sendo 3 da primeira parte, ou 5, e 2 na segunda parte. Outra situação também é que temos que englobar nas fichas técnicas, obrigatoriamente, 5 jogadores de formação. Ou seja, não significa isto que os 5 jogadores estejam em campo ao mesmo tempo. Mas é necessário na ficha técnica e eles lá coloquem 5 jogadores da formação, para que esses jogadores de formação venham a ganhar capacidade e experiência e amanhã ter o seu lugar na equipa. Estas são as alterações mais significativas do aspecto propriamente desportivo, do aspecto formativo. Outras medidas tomaram, várias, mas uma que eu gostaria também de realçar foi aquela que possibilita aos clubes uma maior capacidade de obtenção de receitas, que é um conjunto de personalização naming. E isto é importante e é fácil de esclarecê-lo. Imagina que a senhora da hora tem senhora da hora barra Galo. Aí está a personalização senhora da hora e está o naming Galo. Ora, essa possibilidade dos equipamentos entrar esse conjunto, essa união perfeita entre personalização e naming, vem possibilitar a que as equipas e os clubes possam, de algum modo, arranjar algum meio de subsistência através de uma participação colaborativa no sentido publicitário daquela firma ou pessoa. Não é? Nada obsta que se ponha a personalização de um clube com o nome de uma pessoa.
O clube tem toda a liberdade para fazer isto. Isto faz parte das nossas alterações, em que os clubes irão aprovar ou não. Isto, quer dizer, nossa associação e nós, direção, limitamos-nos, como sabe, a estudar os problemas e a apresentar propostas. E as propostas são bem digeridas na Assembleia e todos os delegados devem, dessas propostas, formar convicção, formar ideia e depois fazer a sua declaração de voto em consciência. E se eles decidirem em consciência e entenderem que isto é melhor para eles, a porta está aberta. Mas eles é que decidem, são soberanos. Bem, doutor, estamos quase a terminar. No entanto, eu não queria deixar passar esta nossa vinda da TV Sierra da Hora aqui à Associação de Futebol do Porto para lhe pedir, se é que é possível, nos dizer um pouco daquilo que vão ser as cerimónias dos 100 anos no próximo mês de setembro. A nossa ideia era... Nós somos muito convictos da realidade e daquilo que Deus nos pode dar. E, portanto, nós vamos festejar sempre no dia ou depois do dia, e nunca antes, para que nada seja precipitado. Portanto, nós no dia, nos 100 anos, iremos fazer uma cerimónia ligeira, simbólica, como seja o hastear da bandeira, a presença de alguns clubes, de algumas crianças, e de alguém que possa brilhantar num ato simbólico muito pequeno. Depois iremos ter alguns acontecimentos de ordem cultural desportiva, ligados a questões de ética, princípios de desporto, de futebol, de juventude, palestras em que irão intervir certamente pessoas conceituadas e por isso estamos em verdade esforços para metermos essas personalidades. E isto culminará, não é, no mês de setembro, em altura própria, talvez já quando as pessoas, porventura, já estão em atividade, porque regressaram de férias, os clubes já estão a competir. Até nessa altura iremos fazer algo que seja o ponto alto desta celebração. Mas sempre com aquela palavra comedido. Mas já agora esse ponto alto, doutor, é possível? Eu digo isto comedido porque a época não está para grandes gastos. Com certeza. E, portanto, nós temos que dar um exemplo, ao contrário daquilo que faz muita gente. É verdade. Hoje, sempre que há uma manifestação de futebol, há uma manifestação de riqueza. Há uma manifestação pomposa, com circunstância, com meninas, com aparato, com música, com cachês, tudo para dar uma ideia de que o futebol é de facto diferente de tudo aquilo que se vive no país. Qualquer acontecimento futebolístico é enaltecido com estas movimentações para dar uma grandeza que, ao fim e ao cabo, não é grandeza. E talvez não a tenha. É. E nós, como você sabe e como você pensa, vamos fazer os nossos eventos, vamos dar a nossa grandiosidade em termos culturais, em termos sociais, mas sobretudo em termos de dizer à comunidade desportiva, nós acompanhamos com cautela e precaução os problemas da sociedade civil. E como tal, temos que fazer os nossos eventos, temos que recordar e perpetuar para a vida, ou seja, recordar aqueles que nos antecederam, lembrar os que estão e passar a mensagem para aqueles que virão, de que a crise está cimentada, está implementada e temos que ser os primeiros a dar o exemplo de que temos que ser ponderados e temos que ser realmente objetivos nas nossas festividades. Uma coisa é enaltecer o feito de 100 anos, outra coisa é prorrogar gastos que não estejam em relação com as nossas possibilidades e muito menos com as possibilidades daqueles que são a parte grande desta instituição. Ou seja, a parte grande não, a parte única, que são os seus clubes, ao fim e ao cabo, que são a essência desta instituição.
E por último, doutor, pedia-lhe uma mensagem para os muitos clubes que esta associação tem e para um momento que todos nós sabemos não é o melhor, mas há sempre da sua boca, com certeza, uma palavra de incentivo, e era essa mensagem que lhe pedíamos que enviasse daqui, da TV Cena da Lara, para os muitos clubes da Associação de Futebol do Porto. Para eles, a minha mensagem traduz-se numa palavra: obrigação. Sejam obrigados. Sejam fortes. Sejam magnânimos para com os seus atletas. Sejam capazes de ser fortes, de não desanimar e dizer a todos que com sacrifício tudo se vence. E os nossos clubes vão vencer em conjunto com a nossa associação. Estes 100 anos serão um incentivo para que todos juntos deem as mãos e tornem o futebol com dificuldade, mas um futebol otimista e suscetível de criar raízes naqueles que formam e naqueles que praticam. Doutor, mais uma vez queremos agradecer a forma correta como nos recebeu nesta sua casa e não só, mas acima de tudo dizer que a TV Cera da Lara, uma TV que está agora na sua fase de arranque, estará sempre ao lado de homens como o senhor e ao lado, acima de tudo, desta associação que tão prestigiante está com os 100 anos que agora vai celebrar no próximo mês de setembro. E eu agradeço, como disse, e devo dizer também que reciprocamente estamos ao lado. E um grande abraço para a Senhora da Hora, um grande abraço para todos, e o Presidente da Senhora da Hora, que é um homem lutador e um homem de grande objetividade, o nosso amigo Vasco, que tenha realmente muita felicidade e que seja o primeiro a dar um exemplo nesta luta. E de resto, se olharmos para a parte frontal deste edifício, que é apenas e tão só o maior edifício em que alberga associações deste país, tem o seu cunho de um outro lado a dizer um século ao serviço do futebol e da formação. E ele tem parte, e é parte integrante dessa alusão. Muito obrigado. E é tudo. A TV Cera da Lara, naquela que é a Casa do Desporto, aqui a norte, a Associação de Futebol do Porto. Bom dia para todos.